Abra a tua Bíblia aí, no livro de Juízes, lá no comecinho da Bíblia. Depois de Josué, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. A partir do versículo 6. Todos acharam? Amém? Diz assim: Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos midianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhes o Senhor um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Amém? Continuando aqui no 11. E aqui a gente vai, antes de ler, eu queria dizer que nós vamos ver aqui Deus aparecendo aqui, né, para Gideão. E parece que, né, essas últimas palavras aqui parece até uma introdução daquilo que Deus estava para fazer, não é? Porque aqui o povo estava sendo oprimido, o povo não estava aguentando mais toda aquela opressão. Mas de repente aquele povo começa a clamar a Deus, começa a clamar ao Senhor, não é? E aí o que Deus faz, como sempre Ele faz, Deus responde. Amém? Quando o povo dele clama, irmãos, Ele ouve. Deus ouve, não somente ouve, Deus responde. Amém? E então Deus levanta um profeta, como diz aqui, né? Enviou-lhes o Senhor um profeta. E aí Deus começa a falar com aquele povo, dizendo: eu livrei vocês das mãos dos egípcios, eu livrei vocês das mãos de todos aqueles que vos oprimiam, expulsei todos diante de vós e diante da sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus. E até parece assim que a história vai acabar aqui, né? Porque Deus levanta o profeta diz tudo aquilo, que Ele é o Deus deles, que Ele é o Deus que livrou dos egípcios, de todos os povos. Mas Deus também dá uma repreensão através do profeta. Eu vos disse: não temais os deuses dos amorreus, mas não me destes ouvidos. Parece até que a história acabou, mas aqui, na verdade, aqui é apenas uma introdução, não é? Daquilo que Deus vai fazer em resposta ao clamor do seu povo. Amém, irmãos? Amém? E aí a maioria já conhece, né, essa história de Gideão. E aí diz assim no 11, não é? O anjo do Senhor veio. E sabe por que ele veio, irmãos?
porque aquele povo clamou. Amém? Apesar da repreensão, apesar do profeta vir e dizer, né, não me destes ouvidos, podia parecer assim, Deus vai nos desamparar, mas na verdade Deus estava lembrando, ó, vocês estão sofrendo por causa disso, não é? Deus não entra aqui em detalhes, em pormenores, mas o que Ele estava dizendo é: agora vocês vão ver o meu livramento novamente. Amém? Vocês sofreram tudo isso porque não me deram ouvidos, mas agora porque vocês clamaram, eu vou mostrar novamente o meu livramento. Amém? Que eu continuo sendo o Deus de vocês. E aí diz: o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, onde Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. E aqui, se você continuar lendo aqui o texto, você vai ver que aqui não é, na verdade não é um anjo, né? É o anjo do Senhor. E você vai ver depois ele chamando ele de Senhor, porque na verdade não era um anjo, era o próprio Jesus. Amém? Que aparece ali para Gideão em resposta ao clamor do seu povo. Amém, irmãos? Então o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que nós precisamos entender como Deus opera, como Deus age com o seu povo. Amém? A importância de estarmos ligados realmente uns com os outros, de realmente sermos povo de Deus, sabe? De estarmos debaixo da mesma, sabe, da mesma porção, da mesma cobertura de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero dizer assim, enquanto Deus realmente livra o seu povo, por isso a importância da gente estar ligado, da gente realmente caminhar junto como um povo. Que você vai ver aqui que aquele povo, né, apesar de ter clamado, eles não sabiam que Deus estava vindo com a resposta, mas Deus já estava trabalhando. Como diz a música aqui, né? Um novo dia, não é? Então, na meia-noite, né? Quando está meia-noite, parece que nada mudou, né? Mas está começando um novo dia, não é? E então aquele povo, apesar de não estar sabendo o que Deus, não é, o que Deus estava para fazer, será que Deus vai responder? Mas Deus já estava trabalhando, Deus já estava falando ali com o seu servo. Amém, irmãos? Às vezes você está clamando, às vezes você está sofrendo, aí você tem orado, parece que Deus não está respondendo, parece que Deus não está vindo com resposta na tua vida, mas Deus está trabalhando. Amém? Quando nós estamos orando, irmãos, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Amém? E às vezes você não sabe, mas Deus já está falando com os seus profetas, com os seus servos, está revelando, está falando em sonhos, em visões, o que Ele está para fazer, não é? E é o que acontece aqui, porque Ele aparece para Gideão, não é? O próprio Jesus, e eu quero enfatizar isso, não é? Como realmente Deus vem com mão forte para livrar o seu povo, né? A gente vai ver em outra passagem lá de Josué, quando ele está diante de Jericó, prestes a entrar naquela terra, não é? Ainda sem saber qual seria, como Deus daria o livramento, antes de Deus dar aquela estratégia, né, de rodear Jericó 7 dias, né? Quando Josué estava olhando na direção de Jericó, ele vê como que um soldado vindo na direção dele, e aí ele se adianta, não é? Porque ele era um homem de guerra também, um homem valente, não teme. Ele diz: você é dos nossos ou é dos inimigos? Ou seja, ele se aproximou daquele soldado que estava com a espada desembainhada, mas ele diz: não sou do exército inimigo, mas sou príncipe do exército do Senhor.
Entende o que é isso? Como Deus realmente vem assim com mão forte para livrar o seu povo. Quando Ele não manda um príncipe do seu exército, Ele manda Jesus. Entendeu, irmãos? Como Deus realmente, como é importante a gente realmente caminhar como povo de Deus, para estar debaixo dessa mesma promessa, para estar debaixo dessa mesma proteção. Porque às vezes, irmãos, alguns se dispersam, alguns se distanciam e saem debaixo dessa cobertura, sabe, dessa proteção de Deus, e desse cuidado de Deus. Amém? O que eu quero dizer para você nessa noite é isso, que nós temos que andar perto, não andar longe. Entende? Porque isso faz uma diferença grande, meus irmãos. Muitas vezes Deus só fala certas coisas quando no meio do seu arraial, quando está reunido o seu povo. E às vezes, por não estar presente, por estar longe, você não recebe aquilo que Deus está derramando sobre o seu povo, aquela palavra de livramento, de vitória sobre o seu povo. Amém? E então a gente tem que aprender a andar perto e não longe. Abre comigo Josué 5:13, que é o texto que eu estava falando. Josué 5:13 aí para trás, diz assim: ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Respondeu ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou, e perguntou-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália de teus pés, pois o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E aí ele vai falar: no 7 vocês vão rodear 7 vezes, né? Mas aqui, novamente, não é Deus operando em favor do seu povo, Deus cumprindo a promessa dele sobre o seu povo, de colocar ele na terra prometida. Amém, irmãos? E aquele povo podia estar, com certeza, né, pelo que tudo que a gente já viu, né, na história, em todos os livros, né, em todos os textos, que aquele povo, diante de certas circunstâncias, ele murmurava, eles desacreditavam, e certamente alguns aqui deviam estar amedrontados, né, diante daquela cidade forte, e agora ter que tomar aquela cidade, entrar na terra. E a primeira cidade era Jericó, uma cidade, uma fortaleza. Muitos podiam estar pensando: e agora? Será que Deus realmente está à nossa frente? Amém, irmãos? E novamente, não é? Deus já está aqui trabalhando, Deus já está aqui, porque poucos, talvez muito poucos, viram o que Josué viu naquele dia, aquele anjo com a espada desembainhada, e toda aquela revelação que Deus deu para ele naquele momento ali. E é isso que eu quero dizer para você: quando a gente caminha junto como um povo, realmente Deus está à nossa frente. Amém, irmãos? Deus vai à nossa frente.
Deus está na frente trabalhando, Deus vem com mão forte para livrar o seu povo. E você vai ver na história que eles realmente, eles entram naquela cidade, prevalecem contra aquela cidade. Ou seja, Deus cumpre a promessa dele de colocar aquele povo para dentro da terra prometida, porque ali já era a terra da promessa. Então, irmãos, eu quero dizer para você que Deus é poderoso. Quando a gente caminha como povo dele, ele é poderoso para nos introduzir na sua terra, na terra prometida. Amém? Só caminhando realmente como um povo mesmo, como igreja do Senhor, é que Deus vai nos colocar dentro da sua promessa. Amém? Dentro da terra prometida. Entende, irmãos? Nós não podemos caminhar separados, não podemos caminhar longe, porque se a gente quer realmente ver o poder de Deus na nossa vida, ver Deus agindo e tomando realmente a frente da nossa vida, nós precisamos caminhar como igreja, como povo dele, como um só povo, como um só exército. Amém? É assim que Deus age, é assim que Deus opera, não é? Por isso a importância da comunhão, por isso a importância, sabe, da gente ter essa ligação, sabe, como corpo mesmo, porque há uma promessa muito forte, como povo de Deus. Eu sei que Deus trabalha individualmente nas nossas vidas, eu sei que temos sabe, cada um tem o seu relacionamento, a sua experiência com Deus, mas o que Deus faz se tratando de povo, irmãos, é algo poderoso. Amém? E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Tem certas coisas que Deus não faz individualmente, tem certas coisas que Deus faz coletivamente. Sabe, tem promessas que só vêm coletivamente, que Deus derrama sobre o seu povo. Amém? Deus te abençoa de várias maneiras, individualmente também, mas a gente precisa receber a promessa como um povo. E isso é promessa para aqueles que andam em unidade, para aqueles que estão juntos em qualquer situação, para aqueles que suportam a prova, sabe, para aqueles que perseveram realmente como povo dele. Tem gente, irmãos, não é, que qualquer luta, qualquer problema se aparta, se afasta, começa a andar longe, dando lugar para o inimigo. Mas aqueles que perseveram, experimentam coisas maravilhosas, experimentam coisas sobrenaturais na sua vida. Amém? Esses dias nós pudemos testemunhar isso na vida de uma irmã. Não sei se eu vou poder falar aqui hoje, não é? Mas ainda estava falando, olha, irmã, eu estou feliz com o seu testemunho. Porque assim, num momento de luta muito grande, de algo que veio assim contra a vida dela, no seu lar, no seu casamento, e ela disse, eu não tinha a mínima força para estar aqui na casa do Senhor, não havia força, não havia um desejo de estar aqui, porque a luta era muito grande, aquilo abateu muito o coração dela. Mas ela não se deixou vencer, ela não seguiu não consultou carne nem sangue, ela não foi pela sua alma, mas estava aqui diante do Senhor. E porque ela estava aqui diante do Senhor, Deus deu um grande livramento para ela. Ela saiu daqui renovada. Deus falou diretamente com ela, sabe? Deus se moveu em favor dela. E aquilo que parecia ser impossível, não é? Deus transformou, Deus reverteu. Entende isso? Isso é a bênção de andarmos como povo, de não nos apartarmos, de confiarmos nos profetas, de confiarmos naqueles que Deus levantou para cuidar da gente, para estar à frente, para conduzir o povo. Amém, irmãos? Eu não digo que só eu não, mas toda uma liderança, todos aqueles que Deus coloca sobre a sua vida. Entende? Isso é estratégico.
Isso é poderoso. Essa obediência, essa perseverança, isso é poderoso diante de Deus. Eu falei: irmã, Deus é contigo. O Senhor é contigo, porque você perseverou, porque você foi firme. O Senhor te fortaleceu, o Senhor te fez forte, e o inimigo vai cair diante de você. É assim que acontece, irmãos, quando a gente se posiciona, quando a gente realmente se fortalece no Senhor, o inimigo cai diante de nós, sabe? Mas tem gente aí que está caindo diante do inimigo. Tem gente que está querendo andar na sua força. Tem gente que está querendo andar apartado do povo, do exército de Deus. Porque quando é que Deus envia o príncipe do seu exército? Para colocar à frente do seu exército, para colocar à frente do seu povo. Amém? Se você quer ver o inimigo caindo diante de você, se fortaleça como povo de Deus. Se fortaleça em comunhão com os irmãos. Amém? Se fortaleça na fé, se junte um ao outro, dando glória a Deus, glorificando a Deus, fortalecendo um ao outro, porque Deus vai te honrar, porque Deus vai te fortalecer, e você vai ver com seus olhos o inimigo caindo diante de você. É assim que Deus age, é assim que Deus opera, quando a gente age como um povo, quando não tem divisão no nosso coração, quando não tem rebeldia, quando não tem, sabe, quando a gente realmente se submete a Deus. Isso é submissão. Amém? É entender que Deus está ali, à frente do seu exército. Então ela se coloca ali e confia na mão do Senhor, confia que Deus está falando lá em cima. Deus pode não estar falando comigo, mas Deus está falando com aqueles que estão sobre mim, como estava falando ali com Josué. Às vezes a gente pensa: Deus não está falando. O que Deus está fazendo? Deus está trabalhando, irmão, confia. Deus está falando com os seus servos e os seus profetas. Amém? E aquilo vai se cumprir, e aquilo vai acontecer. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, a importância de andarmos juntos, não é? Em Crônicas, não precisa abrir, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Amém? Tem aquela oração que você faz com Deus, você precisa ter a sua comunhão com Deus, mas tem uma oração que é o povo, que a gente faz junto, que a gente faz em unidade, que Deus olha assim coletivamente, né, com vários irmãos se movendo, né, sentindo, né, aquela batalha, começam a clamar, sentindo, né, que nossa luta não é uma luta egoísta, individual, que nossa luta também é uma luta como povo de Deus. A gente levanta o clamor, então Deus, Ele responde: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Amém, irmãos? Nós precisamos também ter essa oração como povo de Deus. Nós precisamos se juntar uns com os outros para orar como povo, porque essa oração é uma oração estratégica para aquilo que Deus vai fazer de grande à frente do seu povo. Precisamos orar de uma forma coletiva, em unidade. Não quer dizer que só quando a gente ora junto, não, mas quando a gente está em unidade de espírito. Eu sei que o meu irmão lá está orando, eu sei que o meu irmão está lá passando uma luta e uma batalha, eu estou com ele, eu estou orando com ele, e essa oração Deus responde de uma forma diferente. Amém? Deus responde de uma forma diferente. Normalmente Ele manda uma revelação, Ele manda um anjo, manda um profeta, Ele faz algo poderoso. Amém? Que você possa estar ligado a esse corpo, a esse povo, fazer parte realmente desse povo, se sentir parte desse povo. Amém, irmãos? Para você ver esse livramento e saber que Deus vai te conduzir por essa terra. Amém? Que Deus vai te conduzir para dentro dessa terra prometida.
que esse lugar é o lugar mais seguro e mais garantido para você alcançar a promessa, porque sempre foi assim. O povo que andou em obediência ali, aqueles que Deus, a quem Deus confiava e colocava sobre eles, esses entraram na terra, esses receberam a promessa, alcançaram a promessa. E espiritualmente hoje é a mesma coisa. Nós também estamos caminhando para uma terra prometida. Nós também estamos enfrentando gigantes, enfrentando fortalezas, mas temos que crer que Deus está à nossa frente, e Deus vai nos colocar dentro dessa terra. Dentro dessa terra, Ele é poderoso para nos colocar dentro dessa terra. Ele já mostrou em toda a história que Ele sempre colocou o seu povo onde Ele prometeu que colocaria. E um dia Ele fez essa promessa, né? Que Ele nos prepararia um lugar, não é? Que Ele nos faria sentar nas regiões celestiais, que nós alcançaríamos essa promessa. E nós precisamos caminhar também nessa mesma fé. Amém? E acreditar que realmente nós somos esse povo nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Ande em unidade com o teu irmão. Não queira ser um cristão apenas para trazer bênção para a sua família, mas pense também coletivamente. Pense como povo, pense como exército de Deus, para você receber a promessa por completo na tua vida. Não só aquilo que é individual, mas aquilo que também é coletivo, para você ver a glória de Deus na sua vida. Amém? E como igreja também. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, nós vamos orar um momento. Amém. Creia assim nessa noite, que Deus está nos conduzindo como povo dele, que Deus continua à frente do seu povo, que nós não estamos caminhando sozinhos, sem direção, mas Deus está à nossa frente. Deus está trabalhando, Deus está operando para dar livramento, para trazer socorro para o clamor, que Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Amém, irmãos? Então eu queria chamar você aqui nessa noite para nós orarmos como povo do Senhor. Amém? Porque há promessas sobre nós, há muitas promessas sobre o povo de Deus. Então vem aqui à frente nessa hora, que nós vamos levantar algumas orações aqui, e para que Deus nos fale nessa noite, para que Deus derrame promessas sobre nós nessa noite. Vem aqui à frente.